Sabe aquela ordem internacional liberal? Exatamente aquela com a qual o mundo todo se acostumou nas últimas décadas? Pois é, ela chegou ao fim. Hoje, o foco da geopolítica global não está mais naqueles acordos diplomáticos tradicionais que a gente via nos jornais, mas no início de uma era implacável, definida puramente pelo metabolismo energético. O palco está completamente montado para um conflito que vai ditar o futuro da humanidade, a guerra metabólica entre os emergentes eletroestados e os consolidados petroestados. E, bom, vamos mergulhar nisso. O ex-governador de bancos centrais Mark Carney não apareceu no Fórum Econômico Mundial em Davos para oferecer conselhos reconfortantes, não. Ele foi lá para decretar um fim. Como essa citação marcante deixa absolutamente claro, a ruptura institucional é permanente e irreversível. É fundamental a gente entender que não se trata apenas de uma simples mudança política passageira, mas sim do verdadeiro colapso sistêmico do modelo de civilização industrial movida a combustíveis fósseis, aquele mesmo modelo que tornou a antiga ordem possível. O nosso roteiro de hoje mapeia exatamente essa nova Guerra Fria ecológica. Vamos passar pelo fim da ordem liberal, entender o eixo dos petroestados e a Entente Verde. Depois, a gente entra no dilema das potências médias, no novo não alinhamento e, para fechar, o inevitável abismo estratégico. Então, seção 1. O fim da ordem liberal. O colapso do sistema. Para entender de fato como chegamos a essa transição monumental, é preciso olhar para os fatores físicos que desmantelaram a antiga ordem. A instabilidade climática e as restrições cada vez maiores de acesso seguro aos recursos simplesmente catalisaram essa desintegração. A diferença drástica entre essas eras é que a Guerra Fria original era travada quase inteiramente no campo das ideias e das teorias econômicas. Capitalismo contra comunismo, certo? Já essa nova Guerra Fria ecológica transcende a política. É uma disputa estritamente física, material, entre quem detém a velha infraestrutura fóssil e quem domina a nova tecnologia verde. O poder global passou a ser definido pelo controle sobre fluxos de energia e minerais críticos. E o ponto crucial para a gente entender é o conceito de hegemonia metabólica. Basicamente, o sistema físico e de infraestrutura complexa pelo qual o mundo obtém, processa e consome toda a sua energia. Nesta nova era, a infraestrutura física virou a principal arma de poder. A supremacia não exige mais a invasão de territórios com tanques e exércitos. Agora, a questão é ter a capacidade de construir as redes elétricas, fornecer as matrizes de energia e controlar os bancos de dados que as outras nações serão obrigadas a usar. É um controle invisível, mas absoluto. O que nos leva à seção 2, o eixo dos petroestados, a busca pela soberania fóssil. Aqui a gente vê uma aliança amplamente defensiva, unindo os Estados Unidos a outras potências produtoras de peso, como a Rússia e os monarcas do Golfo, numa busca clara por essa tal soberania fóssil. O uso contínuo de hidrocarbonetos é visto por eles como o combustível essencial para manter uma identidade nacional muito forte e totalmente blindada contra regulações externas. E olha, não é uma aliança puramente ideológica, mas sim um acordo absurdamente pragmático. Os Estados Unidos priorizam seus recursos como um escudo contra políticas ambientais globais. A Rússia, por sua vez, enxerga a renda do petróleo como o pilar de uma civilização autossuficiente. E a Arábia Saudita usa essa imensa riqueza do subsolo para se transformar em um verdadeiro polo tecnológico de altíssimo nível. A estratégia central aqui é genial e perigosa. Usar a infraestrutura mundial que já está pronta como uma arma de influência comercial e geopolítica, deixando o desenvolvimento de outras nações preso ao modelo fóssil que é, convenhamos, muito difícil de abandonar. E essa diferença nos custos de extração ilustra de forma brilhante a dura matemática por trás do poder e das assimetrias desse bloco. Tirar um barril de petróleo do chão na Arábia Saudita custa meros $10. Na Rússia, o valor já fica entre $25 a $40, enquanto o fraturamento hidráulico americano passa dos $60. Essa realidade geológica inescapável significa que os produtores do Golfo têm o poder absurdo de inundar o mercado e derrubar os preços exatamente quando for conveniente para eles. Com isso, eles minam diretamente a viabilidade comercial de qualquer alternativa verde e mantêm o clientelismo das nações em desenvolvimento firmemente amarrado ao modelo fóssil. Indo direto para a seção 3, a Entente Verde, o domínio tecnológico. Se opondo ativamente à permanência dos petroestados, surge este bloco de vanguarda tecnológica focado numa ofensiva infraestrutural rapidíssima. Liderado fortemente pela China e contando com a adesão pragmática da União Europeia, os números atestam um monopólio de suprimento simplesmente impressionante. A gente está falando de um controle de 90% sobre o processamento de terras raras no mundo, e a produção de ímãs permanentes e painéis solares atinge patamares absurdos, 80%, 90%.
Em pouquíssimo tempo, a gente testemunhou a transformação vertiginosa do que antes era o maior polo de poluição do planeta em uma verdadeira superpotência de tecnologia elétrica. E o embasamento dessa mudança vai muito além da ecologia. Há uma vantagem termodinâmica fundamental a favor da tecnologia verde, que sofre perdas de energia infinitamente menores se comparada àquele exaustivo ciclo de exploração, refino e queima do modelo fóssil. O indicador absolutamente transformador desse cenário é esta métrica isolada, 47%. Quase metade de todas as gigantescas exportações de tecnologia verde asiática agora segue diretamente para mercados emergentes, simplesmente ignorando as potências ocidentais tradicionais. Os dados apontam para uma estratégia intencional de desvinculação. A liderança verde do Oriente está se posicionando como uma parceira estrutural quase exclusiva e totalmente indispensável para todo o sul global, capturando fatias colossais do investimento verde mundial e moldando as redes do futuro em dezenas de nações. Contudo, adotar cegamente essa via de modernização vem com uma profunda advertência estrutural, conceituada pelos pesquisadores como o surgimento de um leviatã climático. É um conceito que propõe criticamente que a emergência climática poderia estar servindo de pretexto logístico para estabelecer uma rígida hierarquia global. Funciona assim. Quando nações menores precisam urgentemente modernizar sua rede de energia e adotam a imbatível infraestrutura oferecida pelas potências orientais, elas acabam sendo forçadas a assimilar de forma irrevogável os equipamentos, os padrões de software e os sistemas de gestão de dados digitais criados a partir de uma única origem. Isso consolida uma dependência tecnológica extremamente profunda, onde essa modernidade verde passa a exigir total lealdade operacional em troca. Tudo isso arma o palco perfeitamente para a seção 4, o dilema das potências médias, o fardo da escolha. E é exatamente no epicentro dessa briga violenta, prensadas entre blocos com ambições gigantescas, que nações médias como Brasil, Índia e Indonésia, além de economias ricas como Canadá e Japão, ganham o papel de definidoras dos rumos do planeta. Essas nações encaram um cálculo estratégico brutal, definido pelo estudo como o dilema iliberal. Na opção A, elas podem aceitar o acesso fácil e barato ao petróleo e gás oferecido pelo agressivo clientelismo dos petroestados, cimentando matrizes energéticas que ameaçam o globo com o desastre ecológico. Na opção B, o mergulho de cabeça na modernização elétrica oferece o alívio ambiental tão desejado, mas exige aquela submissão irreversível às redes infraestruturais controladas pelo emergente leviatã tecnológico. E, diferente dos discursos políticos de antigamente, reverter hoje o investimento multibilionário feito em redes inteiras de gás natural ou em enormes bases solares integradas digitalmente tem custos tão absurdos que essas decisões de engenharia se tornam, na prática, prisões perpétuas. Seção 5. O novo não alinhamento. A terceira via. Para tentar escapar dessas armadilhas mortais, essas potências médias estão forjando uma ambiciosa terceira via estratégica. E se a gente olhar para trás, nota o quão drástica foi a transformação desse mecanismo de defesa. As fundações originais do movimento dos não alinhados lá em Bandung e Belgrado, no meio do século XX, focavam na dignidade pós-colonial e numa independência puramente teórica e ideológica diante de Washington e Moscou. O quadro atual, por outro lado, é puramente material e altamente pragmático. Esse novo formato se apresenta hoje com vastos recursos nas mãos e é direcionado unicamente a um alinhamento infraestrutural flexível, totalmente focado em vantagens reais e imediatas. As táticas defensivas desse grupo engenhoso buscam, acima de tudo, contornar os arranjos multilaterais antigos, escapando daquela influência asfixiante de velhas instituições diplomáticas, como a ONU ou o FMI. Na prática, isso acontece através de acordos bilaterais de troca cambial direta ou arranjos logísticos puramente regionais. Um exemplo fascinante é a prática da costura algorítmica operada por engenheiros em países africanos. Eles mesclam inteligentemente o hardware chinês hipereficiente com programas ocidentais justamente para bloquear o monopólio corporativo de apenas um dos lados. E isso sem falar no firme direcionamento soberano de projetos locais de inteligência artificial que já observamos em potências da Ásia, garantindo que as tomadas de decisões críticas fiquem seguras dentro de nuvens fechadas nacionais. E além do forte desenvolvimento local, tem um fator monumental que empodera esse bloco de verdade. Eles possuem nada menos que o trunfo material da humanidade. Pelas próprias exigências físicas e minerais dessa transição energética, certas jazidas formidáveis se fazem absolutamente indispensáveis para manter as linhas de produção mundiais em andamento.
Esse fato irrefutável entrega às potências donas dessas riquezas, dotadas de vastos campos de lítio e cobalto na América do Sul e na Austrália, além da enorme concentração de terras raras na Ásia, uma inédita habilidade diplomática. Elas conseguem alavancar lances contínuos jogando com enorme maestria os interesses comerciais da Casa Branca contra as ambições tecnológicas de Pequim, extraindo o máximo de ganhos e financiamentos possíveis dos dois lados. E chegamos, finalmente, à seção 6, o abismo estratégico, a decisão inevitável. Olha, o ponto realmente interessante aqui é que, mesmo contando com tantas artimanhas bem articuladas que elevam a soberania do grupo a patamares altíssimos, vulnerabilidades implacáveis vão acabar exigindo uma decisão final. O lado mais instigante desse abismo é a intensa fragilidade estrutural que existe debaixo do próprio teto do não alinhamento. O estudo expõe fraturas internas materiais que são, na sua essência econômica, totalmente irreconciliáveis. De um lado, temos potências médias produtoras de petróleo, como Angola e Nigéria, que baseiam sua estabilidade cívica em receitas de extração fóssil, o que dita um desejo claro por preços altos e as alinha naturalmente aos petroestados. No polo exatamente oposto, potências em transição, como Quênia e Bangladesh, sofrem com choques climáticos brutais, impulsionando um clamor desesperado por inovações tecnológicas de defesa ambiental baratas, o que as empurra, forçosamente, para os braços da Entente Verde. Não se trata apenas de visões diplomáticas diferentes, percebe? Mas do próprio fundamento de sobrevivência desses países, ameaçando rasgar esse novo acordo ao meio. Ao final de toda essa complexa teia geopolítica, tudo se resume à monumental indagação sobre o colossal e intransponível abismo estratégico no qual essas nações estão prestes a mergulhar. Qual caminho vai se solidificar, afinal? O apoio à continuação material de uma era instável de clientelismo fóssil agressivo ou a imersão rumo a um futuro tecnológico sustentável, porém imensamente restritivo e ditado por Pequim? Decisões dessa magnitude não redesenham apenas linhas do mapa, mas sim toda a engenharia civilizatória global, e é imprescindível saber o que o público acha sobre algo tão decisivo para o amanhã. Façam questão de compartilhar as reflexões de vocês sobre essa questão central e discutir tudo isso na área de comentários logo abaixo. Chegamos ao fim dessa análise. Muito obrigado por acompanharem essa imersão fascinante no futuro do metabolismo energético global. Lembre-se de deixar aquele curtir para elevar o alcance da nossa exploração. E, claro, se inscrever no canal para continuar desbravando esses temas de forma estruturada. E o mais importante, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere nos apoiar. Link do Apoia-se na descrição deste vídeo. Muito obrigado pela sintonia e seguimos juntos para os próximos debates.